Sejam todos bem-vindos. Damos início a mais um encontro com a memória, o segundo deste ano. Nesta noite abordaremos o legado comunitário e social de José Domingos Prates Batista, de significativa trajetória na vida de Canela. Este encontro com a memória tem o patrocínio do Fundo Social Sicredi e o apoio da Dauper e da Água Mineral Hortênsias. Para uma saudação aos presentes, chamamos o presidente do memorial, Paulo Drexler. Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, nós estamos fazendo o resgate da nossa história. Essa vez é o Dr. José. Vocês pensam assim que a gente tem uma imensa situações para resgatar. E é muito bom para nós saber que isso está chegando no pessoal e vendo o que nós temos. Hoje, a nossa entidade ela está sendo mais observada até pelo setor público. E isso é muito importante para nós, porque nós temos que conseguir um memorial ou museu. Temos umas tratativas que a gente não gosta de falar agora, mas eu acho que alguma coisinha vai sair de bem. Entende? A gente bate num lado, bate no outro, em algum lugar vai sair uma sede da nossa associação. Acho que no momento que a gente tiver uma sede, a coisa muda de figura e a gente se torna maior, né? E consegue as coisas. Outra situação é o seguinte, a gente precisa de associados. É muito importante ter um associado para nós poder fazer esses eventos. É R$35 por mês. E se quem tiver interessado pode me procurar, que a gente resolve. Dinheiro a gente consegue, né? Obrigado pela presença, bom proveito. O jovem Eduan Bernardes, a quem acabamos de ouvir, é mais um talentoso fruto da Sonarte Company, de tão importantes iniciativas e atividades pela cultura de Canela, como a Academia de Música Palmira Colombo, por exemplo. Para que nos informe as novidades previstas pela companhia, passamos a palavra ao seu líder, Mauro Gomes, pelos próximos 10 minutos. Uma boa noite a todos. Bom, primeiramente, antes de nós falar um pouco sobre a Sonarte, não poderia de registrar o carinho, onde está a Bit, pelo Zé Batista, que foi um grande incentivador da Sonarte. Na verdade, ele fundou a Sonarte junto com a gente, aqui em Canela. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo com a Sonarte nesses 20 anos, lá de cima, Bit, está vendo tudo bem feliz. Então, uma das grandes novidades desses 20 anos de ensino da Sonarte, agora neste mês, foi um jovem que se formou na Sonarte, o nome dele é Vinícius Diniz. Ele mora na Alemanha, foi fazer mestrado em viola clássica, que é tipo o violino que o Eduardo está tocando, só que um pouco maior. E ele está fazendo uma turnê com uma orquestra sinfônica pelas principais salas de concertos da Alemanha. Quer dizer, esse menino era aqui de Canela, ele era de São Leopoldo, veio para Canela estudar, se formou na Sonarte, foi para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, na verdade, o mundo seguiu o mundo. O ano passado tivemos, pela primeira vez aqui na região das Hortênsias, o primeiro lugar em música na URGS foi aluno da Sonarte. Agora, recentemente, uma jovem também aqui da Sonarte vai fazer mestrado em Chicago, nos Estados Unidos. E por aí se vai. Quantos e quantos jovens nesses 20 anos estão já no Brasil e fora do Brasil. Mas a ideia de hoje é falar com os senhores sobre um outro movimento que nós queremos criar na cidade. Eu acho que o ensino está indo de vento em popa, mas a cultura não. Então a gente percebe que Canela está muito aquém da onde merece estar e aonde o Zé Batista gostaria que estivesse.
E por isso nós vamos criar um movimento cultural para o ano que vem, chamado Semana Cultural, que vai integrar o sonho de Natal. A Sonart vai fazer diversos eventos populares e eruditos ao longo de uma semana inteira. E nesses eventos nós teremos o Teatrão, teremos a ISLB Canela, teremos a própria Sicredi aqui, e nós teremos durante toda a semana palestras, exposições, concertos, recitais, shows, para todos os públicos, e com impacto social muito grande, mas principalmente eventos específicos para as escolas de Canela, que aí está a raiz de tudo isso. Formar cidadãos mais conscientes e mais cultos, porque isso é muito importante para o desenvolvimento cultural de uma cidade. E para isso nós precisávamos de um produto que simbolizasse todo esse processo cultural. E aqui está, nós vamos fazer e vamos conseguir fazer. Nós viemos aqui, né, Paulo, naquela salinha ali, lançamos com quem estava presente, muitos estavam presentes, o piloto da ópera Anita, que é a história de Anita Franzi Correia, que é uma das mulheres mais sensacionais que eu tive o prazer de conhecer, não pessoalmente, vocês tiveram, mas eu pude conhecer através da história e dos registros dela, como uma mulher que realmente, na verdade, na minha opinião, o Danton foi o esposo de Anita, não a Anita, a esposa de Danton. O tamanho dessa mulher era incrível. E por isso nós fizemos uma ópera autoral composta por um compositor de Canela. E essa ópera vai ser feita agora o piloto é como se fosse um ensaio geral, no dia 17 de outubro, no Teatrão, e após a ópera nós faremos o lançamento da Semana Cultural para o ano que vem. Né? Nós, quando chegamos aqui, que o Paulo gentilmente nos convidou, nós não tínhamos um centavo para fazer o piloto. E nós já captamos 80% do valor. Como estamos fazendo esse projeto cultural? Através das pessoas. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, que estão apostando em algo que eles nem viram ainda. Né? E a gente conta muito com vocês para divulgar essa proposta que vocês devem ter visto nos flyers que estavam nas cadeiras, que é a Sonart Eventos. É essa marca que ano que vem fará a Semana Cultural na cidade de Canela. Então a ópera é um desses projetos grandes para o ano que vem, mas que depende de investimento. Então nós conseguimos esse ano, com muito esforço, atingir essa marca. Falta somente R$12 mil, 20% do valor, para poder fazer o piloto, com orquestra, cantores, cenário, enfim, um piloto bem bacana. E contando a história de Anita Franzi Correia, que eu acho que é o mais importante para a nossa cidade, a cidade conhecer a história dessa mulher tão incrível. Então é isso. Nós estamos à disposição de vocês, para quem quiser conhecer melhor o projeto, e contamos com a presença de vocês no dia do piloto lá no Teatrão. Tá? Eu acho muito importante entender que a cultura ela é feita de dentro para fora, ou seja, na minha opinião, cultura tu faz com as pessoas, não com dinheiro público somente. É importante dinheiro público? Sim, é importante, mas é mais interessante quando a comunidade pega junto e cria raízes culturais. Muito obrigado, tá, Paulo, pelo momento. Contamos com vocês. Quem quiser, então, conhecer um pouco do projeto do ano que vem, que é a Semana Cultural, a gente está à disposição. Será um prazer receber vocês lá na Sonart, para que a gente possa apresentar para vocês esse projeto. Muito obrigado e parabéns, Bit, e que esse nome de José Batista nunca seja esquecido nessa cidade, porque foi um ser humano extraordinário. Muito obrigado. Obrigado, viu? Informamos que se encontram disponíveis junto às folhas de presença, à entrada deste espaço, fichas de associação ao Memorial Canela. Contamos com a sua participação. Também estão à disposição alguns vouchers para acesso gratuito a uma aula experimental do programa UC Sênior do Campus Hortências, sediados em nossa cidade. E ainda material de divulgação das atividades da Sonart Company. Interessados em adquirir canecas do memorial, igualmente podem se dirigir à recepção. O Memorial Canela apresenta esta, que é a segunda edição do Encontros com a Memória em 2026, desta vez inspirado na vida
José Domingos Prates Batista, liderança para a qual a comunidade de Canela muito tem a agradecer e a lembrar. Para tratar de sua importante trajetória na vida educacional, comunitária e social de nossa cidade, convidamos a vice-presidente do Memorial, Ana Glenda Wieser, a receber Beatriz Zanata Batista e Marcos Zanata Batista para um diálogo que se anuncia promissor. Por favor. Então, aquela cadeira. Passa para aquela. Boa noite, amigos. Eu sempre digo que quem está aqui presente é amigo, mas em especial é amigo de Canela, porque tudo que se faz aqui se refere a Canela. Sejam pessoas, sejam empresas, é Canela. Então, somos todos muito amigos da nossa cidade, Canela. Então, hoje nós vamos dissecar a vida dessa pessoa, como já disse o Nicão, tão importante, realmente das pessoas mais importantes que Canela já recebeu. Sim, porque ele não era canelense até 94, quando recebeu o título, que eu tive o prazer de encaminhar para a Câmara de Vereadores para que o José recebesse o título de cidadão canelense, em dezembro de 94. Então nós estamos aqui com a Bite, a esposa do José, e o filho, que veio também para nos contar alguma coisa mais íntima, né? Porque muita coisa é contada, mas às vezes o íntimo da pessoa, o comportamento caseiro, pode ser um pouco diferente, né? Vamos ver. Então, quem é a Beatriz? Beatriz Zanata Batista nasceu em 19 de fevereiro de 38. Filha de Mafalda e Nilo Zanata. Ela estudou no ginásio Nossa Senhora Auxiliadora, sendo da primeira turma ginasial, que foi lá em 63. Isso eu sei de cabeça. Cursou o ensino normal no Colégio São José, em São Leopoldo, onde estava interna. Formada normalista, iniciou a carreira no Grupo Escolar Luísa Correia, passando logo após para a escola particular Cristo Redentor, que depois para Eduardo Gans, sempre em Canela. Encerrou a vida profissional na Escola Normal Dom Tom Correia da Silva. Aos 21 anos, ela contraiu matrimônio com quem? Com o nosso José Batista. Tiveram 2 filhos, o Alexandre, que não pôde estar aqui presente, ele mora em Tramandaí, e o Marcos, que aqui está. Obrigada, Marcos. Ambos constituíram família, o Marcos e o Alexandre, e deram 5 netos para o Zé e para a Bite. Atualmente, Beatriz, ou seja, a Bite, reside no Parque Laje de Pedra. E o Marcos? O Marcos está com 62 anos, reside em Canela também, é formado em comunicação social, relações públicas, e trabalha há 20 anos como condutor de turismo de aventura, agora na empresa Motorhome DHR, na parte comercial. É casado com a Marta Batista, que está por aqui, bem aí está a Marta, né? Há mais de 40 anos dele, casamento longo, né? Eles têm 4 filhos, todos formados e trabalhando. Marcos é voluntário no grupo de escoteiros Abaeté, onde é presidente há mais de 18 anos. Segue os passos do pai, né? Fazendo o bem. Muito bem. Então, em 1987, foi quando o José Batista veio para Canela.
Não, eu disse errado, desculpe. Aqui já é outra... 50, claro. Eu estava vendo outra coisa aqui. É em 57. E vocês sabem que foi por acaso, porque ele morava em Porto Alegre, onde fez a faculdade, e ele ia para Rio Grande e abriu o consultório em Rio Grande. Ocorreu que daí uma sobrinha do seu Danton Correia, a Luísa Correia, ligou para ele oferecendo para adquirir um consultório odontológico aqui em Canela. E esse consultório que era do seu Didi. Aqui não está escrito, mas eu sei porque, né, eu andei por lá. E era ali na frente da praça. Está dito aqui que foi onde está aquele restaurante que agora está em reforma. Mas, pelo que eu me lembro, era uma casa de material, mas onde hoje tem outro prédio. Não é bem, mas em todo caso, né? É bem ali. Casinha de madeira. Era nessa casinha de madeira. Então, a minha memória está falhando um pouco. Mas, então, que seja, né? Então, ali o José iniciou a vida profissional dele... E sempre foi muito, muito bem visto. Ele foi o primeiro odontólogo formado, titulado, que veio trabalhar em Canela. Logo depois estava também o Tibúrcio, e muitos outros anteriores não eram titulados, eram práticos, né? Que é o que faziam antigamente, né? Os práticos. Então o José participou... Já foi dito algumas coisas, mas realmente esse homem esteve à frente de muitas, muitas coisas aqui em Canela. Para vocês quiserem depois olhar, ali nós temos 4 arquivos, onde, de forma muito certinha, muito organizada, o Zé arquivava notícias de jornais, fotografias, documentos, enfim, deem uma olhada depois para ver. Isso ali são 4 pastas. Lá na casa da BIT, tem o quê? Mais umas 15. Tudo que ocorreu em Canela. Gente, nós precisamos de um museu para levar isso. Porque não pode, a BIT não sabe o que fazer, porque quer se livrar, quer limpar as prateleiras, e está lá, né, com aquele material todo. A gente esteve lá essa semana, né, Cal? E vimos tudo aquilo. E a gente fica encantado, mas para ela já caiu de moda, né? Mas tudo bem. Então... Em 11 de fevereiro de 57, foi que o José abriu o consultório. E dali em diante, continuou sempre, né? Ele também esteve estabelecido depois na casa da dona Mafalda de Seu Nilo, aquela casa que foi recentemente desmanchada. Ali também ele teve o consultório. Eu lembro disso bem. Não sei onde mais que teve o consultório, BIT. Ali onde era a Princesa dos Móveis, ali. Do ladinho ali, que era na frente da borracharia ali. Isso, do lado. E depois na esquina também, onde era o Dr. Rui. Onde era o Dr. Rui. Uhum. E nessa esteira da formação do pai, o pai foi a primeira turma de odonto da PUC. Né? Então a PUC iniciou o curso de odontologia, né? E o pai foi um dos, né, da primeira turma. Eu acho que esse conhecimento eu não tinha. Eu quero dizer o seguinte: eu não vou deixar para que façam as perguntas no final. Eu gosto de coisa mais dinâmica. Então, sempre que quiserem fazer alguma pergunta, se dirigir a BIT ou ao Marcos, fiquem bem à vontade. Não há nenhum problema. Como se conheceram? Sim. Pois é, naquela época era muito fácil. Bota o microfone. Assim?
É? Naquela época, Canela pequeno, era muito fácil de fazer amizade, né? De fazer amizade com o pessoal que vinha de fora, né? Então, cada rapaz, cada pessoa, casal mesmo que vinha para cá, a gente procurava conhecer para entrosá-los, né, na comunidade, né? Aí ele parou num hotel na frente da minha casa, da casa da mãe, do pai. Então, a gente era vizinho e se junta com outras pessoas, amigas, jovens daquela época. E foi daí, foi indo. E a gente se conheceu de outra maneira e deu. Ficamos casados 56 anos, né? E isso aí. Um longo casamento mesmo. Graças a Deus, deu. Acho que ele foi muito cedo, mas, né, fazer o quê, né? Foi isso aí. Bom, então, em algumas atividades, vamos relatar algumas atividades onde o José Batista iniciou, né, coisas em Canela. Por exemplo, a escola cenecista. Hoje não é mais cenecista, hoje é Copec, né? Então, lá em 87, o José, mais outras pessoas, tinha também um tio da BIT, tinha o seu Egon, trouxeram a ideia de fazer uma escola privada em Canela, uma escola de 2º grau. Na época era ensino técnico, né? Então foi aí que veio a Campanha Nacional de Educandários Gratuitos na época, e a Escola Técnica de Comércio Cidade das Hortênsias. Cidade das Hortênsias ainda é hoje, né? Mas as outras denominações se foram. Com o tempo, mudou para a Escola Cenecista de 1º e 2º grau, Cidade das Hortênsias. E o José foi o primeiro diretor desta escola. O José também participou do cursílio, do CLT, Emaús. CLJ e Emaús. Dos movimentos religiosos. Que era dos jovens, né? Dos jovens, vocês participavam juntos, né, Bit? Tudo, claro, sempre. Tanto dos jovens depois quanto com os casais. Casais também. E nós, inclusive, né, Glenda? Nós, inclusive, também. Eram obrigados, eu imagino. Conosco foi no Emaús. Para os mais velhos, né? Emaús. Sim, pode falar. Nem sei se caberia agora, no início, assim, mas eu sou de uma família católica, apostólica, romana. A minha avó, Otilinha Trave, era a maior rezadeira que existia, nunca perdeu uma missa, um velório, rezava o dia inteiro. Mas foi só na minha juventude, ou quase adulta, no grupo de Emaús São João Batista, que a Bit e o Zé eram um dos casais coordenadores, que eu, Josemar, Erilene, Pedro, quem mais aqui? Acho que nós, né, negão? Foi onde eu descobri o que é fé. Na casa da Bit do Zé, eu descobri o que é amor cristão. Eu descobri na casa da Bit e do Zé o que é amar a Deus e amar a Jesus. E eu vou ser grata a minha vida inteira. Obrigado, Bit. Obrigado, Zé. Obrigada, Mara, por esse lindo depoimento. O José foi muito, muito importante no 50º de Canela, porque o Guinter chamou o Zé e nomeou como coordenador do evento. Mas não foi um evento assim lá em dezembro, foi um evento de janeiro a dezembro. Foi o ano inteiro. E as atividades que se fez, eu digo se fez porque eu era
a mão direita dele na época, né? Inclusive o bolo de 50 metros, quem inventou fui eu. E foi a Flávia que me ajudou. A Flávia Zanata, irmã da Bit, que não está mais entre nós. A Flávia passou as padarias, para todas as padarias entrarem com um pedaço do bolo, e nós fizemos ali na praça 50 metros de bolo. Infelizmente, as fotos são horríveis, não tem nenhuma foto boa. Colocamos balões, balões na ponta do bolo, que depois foram soltos e voaram, né? Mas foi à noite. E a comunidade comeu o bolo. A comunidade comeu. Nós tínhamos uns guardanapo de papel e colocava em cima a fatia do bolo, acabou com o bolo todo. E teve em 7 de setembro um desfile temático, com toda a história de Canela, história também, né, da região. O que tu lembra, Bit, do cinquentenário? Cinquentenário das reuniões, nas candidatas. É verdade. Deus, era dia e noite, e 10 dias, e 15 dias, e mês, e um ano foi. E ele sempre acompanha, a gente sempre acompanhando todas os compromissos sociais que elas tinham que, né, acompanhar. Então, foi bem trabalhoso, mas, graças a Deus, foi um sucesso. Tudo certo, muito bem. Então, que tu lembra, tu desfilaste, Marcos, no desfile E foi um dia muito frio, o desfile. Sim, eu estou tentando me lembrar alguma coisa assim. Isso eu me lembro, que realmente foi um dia muito frio, né? E sim, estava sempre junto com eles, né? Para cima e para baixo, nessas furias. Que idade tu tinhas no cinquentenário? 94. 94 tinha 30. Então já. Não. 90 tinha 30 e pouco. 30 e pouco, já era um homem. Casado. Já era um homem. Já estava casado, sim. Com 2 filhos. E quando chegou no fim do ano, a gente se deu conta que o José fazia tudo e tanto por Canela, ainda não era cidadão. E foi aí então que, em dezembro daquele ano, ele recebeu o título de cidadão canelense. Também aqui, infelizmente, fica meio apagado, mas vocês podem ver, essa é a Comenda do Cravo. É a Comenda do Cravo, que foi a segunda comenda. Gente, como Canela já teve eventos, né? Ui, ai, e agora? O que é feito? Enfim, foi a segunda Comenda do Cravo. O que tu lembra dessa comenda, Bit? Como é que era o figurino? Era sobre o Rio Grande, então era o traje, tudo também. Era sobre o Rio Grande, foi, né? Então, tudo em volta do Rio Grande do Sul, a roupa vermelha, as coloninhas, né? Tudo assim. Ali está, agora não está. Então, não sei. A comida Rio Grande do Sul, a gente organizava o jantar todo, e tudo relacionado com o Rio Grande do Sul. Tudo, né? Então, foi uma comenda maravilhosa também. A lembrança que eu tenho desse baile foi que nós ganhamos um jogo de panela, e que nós temos até hoje, inclusive, né, com fundo de cobre, num sorteio. Né? Não é porque o pai era da comissão, não tem nada a ver, porque simplesmente foi sorteado aleatório lá, e nós temos ainda até hoje. Legal, ótimo. Alguém mais que esteve na comenda? Não? Eu acho que o Paulo devia ser bem socialite. Não? Que pena. Bem, o José também ocupou cargos públicos, né? Ele foi
secretário municipal da administração, com o seu Henrique. Eu era secretária de educação na época, né? Isso foi lá nos anos 60, com o seu Henrique. Foi secretário de Meio Ambiente, vereador em 1963. Foi o terceiro mais votado. Isso que ele não fez campanha, apenas distribuiu santinhos. Mas ele já tinha um lugar muito especial na comunidade. As pessoas já o respeitavam e admiravam muito, né? E esses santinhos foram feitos pelos amigos, porque ele jamais iria fazer campanha própria, né? Ótimo, isso não sabia, não. Na cultura ainda temos o José como fundador da Fundação Cultural de Canela, onde ele também foi presidente, continuou no conselho até que a fundação existiu, lá em 2020. E os festivais da Serra, nós já tivemos aqui uma rainha fazendo depoimento. O que vocês lembram dos festivais da Serra? Não. É a mesma coisa que o cinquentenário, que a gente funcionava com as candidatas. Era a Rosa Maria, foi a primeira rainha. A Yolanda. Então, a gente estava sempre envolvida para cá e para lá. Ia a Porto Alegre conversar com o governador, né? Então, a gente passou, né? Sempre assim, sempre juntos, levando as meninas para cá e para lá. Eu sei que a gente teve uma vida social cansativa, mas muito boa. Deu resultado. Com certeza. Pois até esse festival ocorreu no terceiro festival, onde o José, então, era o coordenador. Ele atuou em todos, né? Ele era um administrador e funcionava em todos, mas o terceiro, ele foi o coordenador. E aconteceu um desfile noturno, que era uma coisa ainda inédita, um desfile noturno por aqui, ou seja, onde for, nem Caxias não tinha, o desfile da Festa da Uva noturno não existia, né? Então, isso foi o Brasil inteiro, divulgou, anunciou, trouxe essa notícia do Festival da Serra com esse desfile noturno e a repercussão que tinha, né? Que teve uma festa dessa envergadura, né? O José também foi correspondente do Diário de Notícias e foi um dos fundadores do Rotary Club de Canela. Isso lá em 59. O Rotary Club de Canela surgiu junto com Gramado, porque na época não tinha número suficiente em Canela ou em Gramado. Então, foi um único clube. Em 62, separou, porque já tinha número suficiente lá e cá. E em seguida, que nada, demorou, Canela só festeja como se fosse em 65, porque foi quando veio a Carta Constitutiva, né, do Rotary Club de Canela. E ele foi presidente no Rotary Club de Canela em 67, 68. Mas como que era o José cozinheiro? Um espetáculo. Um espetáculo, porque eu não gosto da cozinha, nunca gostei de lidar com fogão assim. Então, aos fins de semana, ele com o livro de receita, ele fazia tudo assim, ipsis literis, o que dizia na receita, não mudava nada, mas saía cada coisa maravilhosa. E depois que ele se aposentou, então ele tomou conta da cozinha, né? Se aposentou, ele tomou conta da cozinha. E eu, da pia. Mas eu preferia, né? Só apreciava. Estava bem feliz. O pai tinha uma mão boa para tempero e para fazer as misturas, né?
E tanto é que ainda todos os meus 4 filhos têm uma memória afetiva deles. Mas aquela comida que o vô fazia não tinha. A Marta é outra que cozinha excelentemente bem também. Sempre cozinhou a vida inteira, né? Então, tanto é que os dois iam às vezes para a cozinha, ou às vezes um não se metia, ou se metiam junto, né? Naquelas coisas. Mas tem coisas que ela não consegue replicar. Ela faz o mesmo prato, mas ela não consegue replicar o gosto que o do pai tinha. Então, era bem interessante mesmo esse gosto que ele tinha, que ele pegou pela cozinha, né? Então, foi bem importante, assim, bem marcante. Aquela galinha com aquele tempero verdinho, com alecrim. Isso eles falam até hoje da galinha com alecrim. E a sopa de anioline? Também era outra, né? Mas como é que ele fazia a sopa? Quero ver se você sabe. Como é que ele fazia? Comprava com ponta de peito, comprava uma parte do frango, né? E fazia aquilo de um dia para o outro, caldo, para depois tirar toda a gordura, né? E aí o complemento é só bom, né? Porque o que ele tinha de bom era aquelas carnes que ele punha junto, né? Então, o pessoal adorava. Mas tinha uma característica nessa sopa, tinha uma coisa que ele fazia. O que era? Quando eu fiz 40 anos, eu pensei, eu queria fazer alguma coisa para os meus colegas ali do posto, porque a gente acabava, às vezes, se reunindo. E daí ele disse, eu faço carreteiro, faço risoto, eu faço 4 tipos de arroz. Pode ser? Pode ser. Aí eu consegui o espaço lá do Quinta, né? E o Feijó ajudou ele, e ele fez até hoje. O pessoal nunca esqueceu do arroz, 4 tipos que o Zé fez quando eu fiz 40 anos. Ou seja, sempre disponível também, né? Que era uma característica marcante do Zé, né? Mas o que eu sei da sopa é que ele deixava na geladeira o caldo para de manhã ou no outro dia tirar a gordura que tinha ficado endurecida em cima, né? Isso ele fazia, eu me lembro porque ele fazia as sopas lá no Rotary, né? Mas é interessante que a gente não pensa, né? Deixava o caldo na geladeira para não ter gordura nenhuma naquele caldo, naquela sopa. Quem mais conviveu com o Zé e teria algum fato interessante? Eu só tinha algumas dúvidas. Boa noite, Bit, Marcos e Glenda. O Zé dele não teve envolvido também na questão dos escoteiros antes do grupo Abaetê, porque tinha um grupo de escoteiros há tempos atrás, ou antes do Abaetê, aquele movimento. Eu não sei, é uma dúvida que eu... Tinha antes do Abaetê, teve o Abaeté dentro do Marista, tá? Que daí era a turma ali do meu tio ali, do Zusa, do Claitão, daquela turma ali. Sim. Né? Mas eu sei que era dentro do Colégio Marista e até que reza a lenda, assim, eu não me lembro do pai ter esse envolvimento. Era uma dúvida, sentido. sim. E ele teve depois, digamos assim, na fundação do Abaetê, sim. Isso sim, porque ele mais os outros casais, Dona Zuma e o seu Neves. Isso. Aí eles foram os responsáveis, o Oliveira. Aí foi essa turma que daí começou o Abaetê. Eu também, a gente vai, com o passar do tempo, condensando a memória, às vezes vai perdendo detalhes. Minha memória quer puxar, naquele grupo de Pedro Paulo Mirim, que eram os PMs Mirins, ele também não estava envolvido? Não lembram disso? Eu não me lembro, não sei se a mãe... Eu acho que esse não. Tá, o Pedro está me dizendo que não também acho que esse aí não. Pedro Paulo Mirim, eu fui o Pedro e meu irmão foi o Paulo. Por isso? Nós dois fomos Pedro Paulo e Mirim. E tem uma foto, inclusive, em frente ali do Casa de Pedra, com a Sonelli de fundo. Mas quem era muito ligado ao grupo de Pedro Paulo e Mirim, além da Brigada Militar, era o seu Mir Spear.
O seu Miro cuidava muito. Como cuidou muito também do coral lá do Viva Gente. O seu Miro, ele sempre cuidou disso. Sim. Mas o Pedro Paulo Mirim, eu bati continência 1 ano e meio. São fatos que a gente vai ligando na linha do tempo. Há pouco, na projeção, uma coisa interessante também, só para resgatar, o baile de chopp promovido em conjunto pelo Lions e pelo Rotary, né? E lembrar que algumas daquelas campanhas foi para aquisição de uma ambulância para Canela, para dar para o hospital, né? Não era para a prefeitura, era para dar para o hospital. E como tu lembraste, né, Glenda, quanta coisa a comunidade unida já conseguiu fazer, e a gente devagarinho foi perdendo, e parece que hoje fica tão distante ou tão quase impossível de fazer. Cada um por si. Exatamente. A mesma coisa nessa esteira, então, da ambulância, guardados as proporções, foi para o grupo escoteiro também, né? Porque na época eles também se juntaram entre os pais, lá, o Coronel Costa, aquela turma toda, e eles compraram uma Kombi para o grupo escoteiro, laranja, me lembro dela até hoje. Né? As Kombis fazendo história também, né? Vamos interromper um pouquinho para ouvir. Esse cartaz que tem ali é para a construção do patronato. Esse que é ele que tem ali, tá? Vale do Show, Serrano. Ah, sim. É da construção do patronato. Depois. Patronato. Só dizia patronato ali, não dizia qual. Patronato São José. São José. Patronato São José. Sim, da ambulância, não, com certeza. É que começa a aparecer que todas essas memórias vêm, né? A gente estava comentando, eu e o Ricardo, que também com a história do bolo, Glenda. Se hoje naquele formato fosse proposto, a vigilância sanitária teria um treco, com tanto mimimi, eles iriam proibir aquele formato, né? E para todas essas iniciativas, eu fico pensando e transportando para o dia atual, nunca talvez hoje, nos dias de hoje, se algum maluco aqui tivesse esse tipo de ideia, acho que não faltaria algum advogado para desaconselhar, dizer, não façam isso que isso vai virar processo. Não façam isso que vai dar confusão, resguarde o nome de vocês. Então é importante a gente, recordando tudo isso e dessas pessoas, é entender a coragem, porque era botar a cara a tapa, sujeito ao fracasso, sujeito ao aplauso, mas também sujeito à vaia, né? Então daqui a pouco eu sempre admirei a coragem dele, do Oli, de outras pessoas que a gente cresceu vendo, o Oli, que era o gerente da Corsan, que são pessoas que daqui a pouco puxavam, faziam a frente, sem pensar na consequência e fazendo acontecer, não dando ouvidos para os negativistas e tocando para frente. Quem não se lembra dos pratos das festas de Saiki, de lâmina de madeira? Tabuinha, né? Com certeza. Maionese e churrasco. Aí, imagina naquilo, hoje em dia. Imagina hoje, processo na hora, né? O Calbi, ele trouxe um dessas bailes, eu acho que foi para uma campanha dessas que veio o Calbi Peixoto. Um Caiol também, então nós fomos bem importantes, né? Assim, no geral, para Canela, né? Canela teve... Essa do Agnaldo Raiol, né? Eu tinha 3 anos de idade, cara, me lembro quase como se fora hoje, essa da figura do Agnaldo Raiol, porque como eu estava sempre com o pai e a mãe junto, né? O pentelhozinho para cima e para baixo lá e tal, né? Estava sempre nessas, e eu me lembro que apareceu aquela foto ali, eu me lembro dessa figura ali. A rainha do Rio Grande do Sul, a Deise. A Deise, né, também, o Zé estava metido. A recepção, no acompanhamento, tudo. Ele era um pudim de festa. Mas ele gostava, né, fazia uma coisa... Tudo por Canela, ele amava essa cidade demais, né? Então, para ele não era... Sempre se dispunha a ajudar. Sempre. Eu lembro que eu participei da diretoria da SOGEP, e daí, de última hora, a gente esqueceu que tinha que escolher a rainha e quem seriam os jurados. Aí, primeiro da lista, quem foi?
Vite José Batista. Assim, essa intimidade. O pessoal dizia assim, Vite José Batista. Porque eles sempre estavam aí, mas nós não mandamos carta, não mandamos nada, como é que a gente vai fazer isso, né? Então, naquela época, ninguém tinha telefone disponível, né? A gente pediu o telefone era complicado. E aí foi assim, só nós fomos 2 lá falar com ele, num consultório, e ele disse, por Canela sempre. Eu nunca esqueci disso, por Canela sempre. E ele se dispôs. E sempre se dispunha. E eu, como sempre, gostei demais de Canela, né? Aí arranjei um companheiro que abraçou Canela também. Então, não tinha por que não trabalhar por Canela. Vamos lá. Vamos ouvir o nosso artista. O Almiro pode falar. Só um instantinho. Boa noite a todos. Eu quero reportar o maior desfile que Canela organizou, claro, com o Batista, sempre de fundo na coordenação, foi do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha. Foram 150 anos, lá em 1985. Incrível, claro que a patronagem do CPG, sob o comando do Luiz Fernando Drexler, também tiveram um papel muito importante, mas foi um desfile, eu nunca vi, não terminava nunca, porque foi o doutor José, ele foi em todos os colégios, motivou toda a população, cada um tinha um carro alegórico, a gauchada, com as mulas, com broaca, sabe, aquelas coisas bem de raiz. Eu já me emocionei agora, mas era isso aí, obrigado. Vamos continuar então após. Sim. Bom, eu como gosto de falar, vou ser bem rapidinha. No caso, a minha emoção consegue ser um pouco mais controlada que do Marcos e da Bit, porque estar ali é muito emocionante e acaba deixando eles talvez mais tensos, né? Então, eu gostaria de resumir assim a vivência. São 40 anos que a gente tem, e eu já conhecia o Zé e a Bit anterior a casar com o Marcos, mas o grande aprendizado que eu tive com o Zé Batista, se eu pudesse resumir, que não é fácil, bom senso, consenso, definiria o Zé, e humildade. O Zé nunca se colocou em primeiro lugar ou primeiro plano. O Zé sempre serviu. E quando o Marcos falou do grupo escoteiro, que eu tive que ler as atas lá, porque a gente organizou também o jantar de 50 anos do grupo, e está lá bem nítido, né? Os casais, o Zé, a Bit, o seu Luiz, a dona Carlota, o seu Zé Neves, que se reuniram para fundar o grupo escoteiro. E eu sei que eles sempre considerou de muita importância, tanto que ele e a Bit incentivaram que eu e o Marcos colocássemos os nossos filhos. Todos os 4 passaram por lá, só saíram para ir embora de Canela estudar. Ficaram até o limite da idade, né? Ganharam honrarias, né? Que muito orgulharam o vô. E o que também eu vou falando pela parte dos netos, né? Os 2 mais velhos tiveram um tipo de convívio com o vô, né? E claro, as meninas outro. Mas o meu mais velho, os 2 mais velhos, né, dizem assim: o vô Zé era uma enciclopédia ambulante. Qualquer assunto o vô Zé tinha domínio. Era impressionante. E se não tinha, ele procurava para contribuir. E aí, quando chegaram as meninas, eu consegui ver, assim, né, no Zé e na Bit, uma luz, assim, porque era aquela família de homens. Tinha uma neta, mas morava em Porto Alegre, então o convívio não era tão próximo. Quando chegaram as meninas, né, as gêmeas, viraram chaveirinho do vô e da avó. Tanto que tem desfile do Rotary, 7 de setembro, que elas estão com uma camiseta maior que elas do Rotary do lado, né? Então, isso foi muito importante na formação dos filhos, né? A gente sabe hoje este legado. Com certeza eles queriam estar aqui, não podem. Um não está, né, no país, os outros em Porto Alegre trabalhando. Não tinham como estar, mas eu já fiz um videozinho, mandei eles, então já curtiram aqui.
Mas o Zé Batista, assim, ó, a humildade, o bom senso e o consenso definiriam o que eu pude ter de legado, os nossos filhos, e com certeza muito disso ele também passou para o Marcos, né? Quando dizem, às vezes, nossa, eu vi o Marcos no Galas, é o seu Zé Batista. Verdade, verdade. E agradecer, né, ao Zé por todo esse aprendizado, por esse legado que ele deixou. E sim, acho que isso não se esquece, acho que a gente vai continuamente preservar, né? Com certeza. Vai lá, depois a gente continua o papo. Até 9h30 tem bastante tempo. Como figura pública, vocês conhecem melhor quase do que eu, né? Mas como pai, ele era muito interessante, assim, ele é um cara assim objetivo, direto, não era dos mais afetuosos, assim, né? Mas claro que eu me lembrei de uma cena agora dele descansando lá em casa e eu descansando na barriga dele, né? Então isso foi uma cena que me veio agora de lembrança do pai, ele sem camisa, né? E aí então da gente cara, exemplo, né? Eu acho que para mim fundamentalmente foi o exemplo dele, né? E eu diria assim, sem sombra de dúvidas, que eu sou o que eu sou hoje em função desse exemplo que ele me deu, né? E eu acho que eu consegui passar isso para os meus filhos também, para todos eles, e na continuação principalmente desse exemplo, né? Que foi assim, o que eu vou dizer, uma figura assim indiscutivelmente interessante mesmo, né? É difícil traduzir assim em palavras para uma questão de, né? Mas a questão do exemplo, assim, para mim foi a melhor coisa nessa questão da solidariedade, do se doar, né? Do pensar no outro, né? Então eu acho que isso foi meu pai, né? Quando de férias, quando a gente podia, me lembro sempre da gente ir para Rio Grande, para a Praia do Cassino, né, em função dos meus avós de lá, né? E aí tinha a Dinda também, que é a Raquel, né, que todo mundo deve conhecer, né? E tinha uma ligação profunda com meu pai, né? Porque era o irmão, digamos assim, era o irmão mais velho dela, E a única mulher, né? E a única mulher irmã também, né? Então eles tinham uma ligação muito profunda, principalmente dela, né? Ela sempre, até hoje, né? Ela diz, Marcos, eu admirava teu pai, Teu pai era o meu porto seguro, né? Tanto é que ela morou, todo mundo sabe, né? Que ela morou anos aqui junto com a minha avó e tal, e aí depois que ela voltou para as origens dela, digamos assim, porque tem os sobrinhos netos, né? Então aí por isso que ela acabou voltando para lá. Mas ela sente falta, ela se ressente muito de não estar aqui com a gente. Ela ficou enlouquecida quando eu disse que ia ter essa homenagem para o pai e tal. Ela disse, que coisa boa, depois me manda foto, aquelas coisas, né? Então ela tinha também essa ligação muito forte com ele. E então era isso que eu me lembro assim muito do pai, assim, né? De criança, da gente lá na Praia do Cassino, para cima e para baixo, né? Das nossas viagens, quando eu tinha 15 anos de idade, nós fizemos uma viagem até Fortaleza, né? A gente viajou na época 12.500 quilômetros em 35 dias, numa época em que não existia GPS, não existia celular, tinha só o velho e bom mapa aquele, né? E a velha revista 4 rodas, né? E aí nunca foi uma experiência que eu me lembro até hoje, assim, me lembro de cenários
de paisagens, de lugares, de cidades. Até hoje eu me lembro como se fora hoje, né? Dessa viagem que para mim foi inesquecível. Eu tinha 15 anos só, né? E foi muito legal, foi muito interessante. Um Opala amarelo, 4 portas, com todas as bagagens de acampamento em cima, e lá fomos nós, né? Costeando todo o litoral brasileiro até Fortaleza, e aí depois descemos pelo meio por Belo Horizonte. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, quando nós passamos um Réveillon no Rio de Janeiro, nós conhecemos no camping, na época, aqueles campings maravilhosos, né, que tinha década de 70 ali e tal, e nós conhecemos um casal que tinha 3 filhas mineiras, 3 filhas, né, e eles moravam em Belo Horizonte, e por insistência deles, nós mudamos o trajeto, né, para poder ir na casa deles. Eles nos receberam na casa deles, a gente ficou lá, eu acho que 2, 3 dias, eu acho que foi, com eles lá, né, em função dessa amizade que na época aconteceu em função do campismo, o caravanismo, que na época era tão forte e que hoje voltou. Hoje, um pouco antes de pandemia, voltou de novo com toda a força, digamos assim, né? Então, esse espírito aventureiro, esse espírito de conhecer as coisas, de não ir só pelas estradas normais, mas isso aí eu devo a ele também, com certeza. Né? Fala. Hein? Na Bahia, que a gente estava acampado, tá? E a gente foi visitar o Pelourinho, né? E na volta, estacionamos o carro lá, e na volta vimos o nosso carro sendo roubado, sendo levado, né? Sendo levado. Aí ele e o Alexandre, desatinados, um por uma rua, outro por a outra, gritando e gritando. Aí os ladrões deixaram o carro. Largaram o carro. Já tinham limpado o carro de tudo, né? Mas deixaram o carro, então, por causa dos gritos da gente e tudo. Estão roubando, não sei o quê. Mas foi uma experiência péssima, né, na Bahia. Ainda bem que foi no fim da volta. Não, era na ida. Não foi na ida. Ficamos sem documento, sem lenço, sem documento. Ai, foi uma experiência péssima. Não tenho saudades da Bahia. A barraca não levaram. Não, porque estava no camping, né? Então a gente tinha ido no camping e aí a gente deu uma passeada no centro, isso. Né? E a gente fez, e um dos motivos até que reza a lenda, né, que a gente fez essa viagem foi em função do Bernardo Schmidt, que na época cervejeiro químico da Brahma morava em Fortaleza. E aí, em função disso, é que a gente fomos até lá. Né? Porque daí lá também fomos recebidos por eles e tal, aquelas coisas. Né? Mais histórias, mais comentários. Eu acampei muitas vezes, né? Nossa, minha família com vocês no Morro dos Conventos. Ah, sim, no Morro dos Conventos, o próprio Jurerê, né? Que também a gente veraneava muito na praia lá de Jurerê, lá nos áureos tempos, né? Em que, quer dizer, os áureos tempos é hoje, né? Imagina falar em Jurerê hoje, né? Mas na época a gente acampava em Jurerê na beira da praia. Na beira da praia. E era maravilhoso, né? Imagina, né? Era mesmo. Não existia ainda o hotel, não existia aquele condomínio, não existia praticamente. Não existia banheiro. Era um Jurerê raiz. Nem chuveiro. Não. Eu lembro da Jussara Schmidt ir para o mar de sabonete. Nós tínhamos uma turma grande que acampava. É verdade. Era divertido. Fala no microfone. Lá num dos acampamentos, lá em Santa Catarina, que eu cheguei a botar fogo na barraca. Não estava acostumado, né?
Morro dos Conventos, Morro dos Conventos, exatamente. Né? Dei um susto no pessoal. Mas foi uma época maravilhosa. Tudo era divertido. Glenda, juntando todo esse material que a gente foi na casa da Bit ali e tinha bastante coisa ali, e lendo tudo isso, tinha ali num dos recortes a clipagem que ele fez de jornais, de notícias dos jornais sobre Canela, sobre o Festival da Serra, a correspondente da Diário de Notícias, isso era Porto Alegre. E tem outros textos, vários textos ali, que eu imagino que não tinha o nome dele, mas eu imagino que era um dele. E ele tinha esse viés, esse lado de jornalista, digamos assim. Pelo que eu vi ali nesse material todo, ele escrevia e não era pouca coisa. Documentos ou matérias, crônica, tinha muita coisa ali, bem interessante. Então tinha esse lado também de... Faltou o livro, né? Que não era projeto dele fazer um livro, não tinha isso, ele nunca pensou. Pois é. Porque com toda essa experiência dele, é verdade. Toda essa vivência dele em Canela... Eu acho que não deu tempo. Eu imagino que um dia acho que ele faria isso. Eu acho que não deu tempo, porque daqui a pouco talvez poderia ter dado um cliquezinho nele, quem sabe vamos fazer um livro. E assim, nisso que me chamou a atenção, claro, eu conhecia ele, eu sou mais novo que tu, tá, Marcos? Sim, eu sei. Pouquinho. As decisões eram ele não gostava de influenciá-los, né? Ou seguirem a profissão dele. Quem resolvia, ele orientava. Agora, a decisão, a última palavra era deles, né? E uma coisa que talvez se tivesse dado uma maneiradinha, ele por toda essa clipagem que ele fez, né? E redações e coisas, isso e aquilo, isso vai dar um livro, né? Dá um livro, mas infelizmente, né? E outra coisa que me chamou bastante atenção foi assim, ele veio em 57 para cá, né? 57, fevereiro, 11 de fevereiro de 57 foi a abertura do consultório. Ou seja, logo depois já casou, mas ele se envolveu, já começou a se envolver com a cidade, né? Não foi mais ou menos isso? Logo chegou e já meteu a cara. Tipo assim, chegou chegando. E isso também, eu lendo todo esse material, me chamou a atenção. E mais uma coisinha só rápida, sobre o Festival da Serra, que foi um evento, para quem não sabe, pelo amor de Deus, é pena que nós fizemos aqui um evento o ano passado sobre o Festival da Serra, teve uma participação da Rigoto e tal, rainha e coisa, e eu também juntando material naquela época não consegui muita coisa, não tinha assim, quem tem, ela tinha fotos, isso e aquilo, se eu soubesse que tinha todo esse material do Festival da Serra. Não, e ali, lendo ali a importância de Canela na época, tanto que tem ali um trecho que é no boletim do Lions, sobre o encerramento do 3º festival, que o Zé foi o presidente, coordenador, e ali diz que Canela recebeu o primeiro escritório regional do turismo. Quer dizer, a importância que Canela tinha naquela época era algo simplesmente absurda, né? E também os recortes de jornais do país inteiro. Era uma coisa assim que... veio a Miss Brasil, né? A Norma... Não me lembro mais o nome dela agora. E assim foi. Então, o que era aquilo... E teve uma coisa que há poucos... Talvez... Acho que todo mundo lembra. A Praça das Nações. Foi um período, foi uma iniciativa, não sei se do festival ou da prefeitura, mas foi naquele período também, de 1966, da administração ali, da coordenação do Zé. Teve a inauguração da Praça das Nações, que era uma coisa assim, também destaque no Brasil. Essa Praça das Nações, a lembrança que eu tenho, né, no dia 9 de dezembro de 73, de eu fazendo a minha promessa de Lobim na frente da Praça das Nações. Na frente das bandeiras. Na frente das bandeiras lá toda. Que o Zé conseguiu com a Dona Cora. Ali tem várias fotos disso, né? Que o Zé conseguiu com a Dona Cora, que ele fez todas as bandeiras. Então, era a coisa mais linda aquela praça. Foi uma judiaria eles terem acabado, né?
Eram todas as bandeiras onde havia representação de países no estado, no Rio Grande do Sul. Eram mais de 30 bandeiras que estavam lá, nos mastros, enfileiradas. Eu me lembro da inauguração da praça. Foi muito lindo. Tem uma foto dos dois assim, na frente daquelas bandeiras, né? Fazendo a promessa. A promessa de lobinhos. Bom, por incrível que pareça, deixa eu só comentar com você sobre Praça das Nações. O local, o endereço do Praça das Nações ainda existe, tá? Existe oficialmente. Essa semana, na reunião do Conselho do Plano Diretor, nós estamos fazendo alguma lista de alguns projetos para o futuro, em função de contrapartidas de empreendimentos que estão por acontecer, e nós estamos fazendo o que nós chamamos do caderno da nossa lista de desejos. E um dos desejos foi sugerido essa semana que nós resgatássemos a Praça das Nações, tá? É sonho ainda, tá bom? Mas como o endereço existe, ainda é possível, eu acho que fazer. Tá na lista de desejos, não está esquecido. Eu acho que seria um negócio muito legal a gente resgatar, até em homenagem aos que já partiram, os que ainda estão aqui, que tiveram essa ideia e coragem daquele tempo. Só isso aí, mas no Conselho do Plano Diretor aconteceu a semana numa comissão técnica nós comentarmos esse assunto. Então tá na nossa lista de sonhos e desejos, tá bom? Boa, ótimo. Agora que já verbalizou em público, o compromisso é maior. Não? Visto que eu disse, agora que verbalizou em público, o compromisso é maior. Uma outra coisa interessante que eu fiquei sabendo hoje, inclusive, hoje de manhã cedo, falando com o Froze, foi que ali no final da década de 90, início 2000 ali, o pai fez o projeto para o descarte do lixo hospitalar. Lixo hospitalar e das clínicas, dos postos e tal. E, inclusive, o Froze, com isso, foi premiado, porque foi o projeto, diz que foi o projeto que o pai fez, que daí o Froze foi premiado. Fiquei sabendo hoje de manhã isso. Sim, porque o José foi odontólogo pelo Estado na unidade sanitária. Muitos anos foi ali que aposentou, né? Foi, sim. E essa Praça das Nações ficava ali na frente do Palácio do Governo, ali, né? Ficava na divisa entre o palácio e agora aquele hotelzão que está saindo ali. Então, ele ficava... Era uma panóplia, assim, arredondada. Ai, tomara Deus que vocês revivam aquilo. Porque aquilo ali foi lindo, lindo, lindo. Porque, na verdade, o espaço está ali, né? O espaço existe. Tá, o espaço continua. Né? Continua, então... Desculpe, continua oficialmente a denominação ali. Alguns daqueles prédios ali têm o endereço, Praça das Nações, número tal. Então, vamos trabalhar para isso, com certeza não está esquecido. Esses bons exemplos eu acho que a gente tem que resgatar, né? Não deixar não se perder, e é uma coisa nem tão difícil de ser executada, né? Reinaugurada, tomara que eu ainda esteja por aí. Ai, porque aquilo foi muito lindo. Na reinauguração. Eu lembrei agora que a gente falou muito rápido dos bailes do Chopp, que eram lá na Sonelli, no pavilhão da Sonelli, e um deles foi para adquirir ambulância, tá? Era a Rotary e Lions junto que faziam. O último baile, eu já estava no Rotary, tudo pronto lá na Sonelli, maravilhoso, música, acabou a luz, terminou a luz, Canela escureceu. E, sem possibilidade de voltar, foi na esquina da minha casa, lá na Júlio de Castilhos, que deu fogo no poste e acabou com tudo, não tinha nem como recuperar. Então, foi o último baile do Chopp que não aconteceu. Depois não deu mais. O que mais, meus amigos? Fala. Boa noite a todos. Eu sou canelense, filha do seu Remi e da dona Iva.
e eu residia perto do consultório. E eu lembro do Dr. Batista, que ele me atendia quando criança. E o que eu tenho para falar assim, ó, que inclusive eu ia seguidamente sozinha nas consultas, né? E eu nunca tive nenhum trauma de dentista, que era muito comum na época. E assim, eu lembro muito do profissionalismo dele e da delicadeza de tratar com criança. Então, seguidamente, lá por 67, 68, eu ia sozinha nas consultas, que é uma coisa assim, um diferencial, né? Para ver a confiança também. Era fácil porque era bem pertinho, exato, né, Márcia? E também pela confiança dos meus pais em relação ao Dr. Batista, né? É só isso. Nessa daí do pai dentista, né? Eu dei um susto nele, porque ele tinha que me arrancar um dente lá, enfim, né? Tá? E aí, me ajeitando, aquelas coisas, tá, Marcos, eu vou te anestesiar agora, não sei o quê, tá, e aí ele me anestesia e tal, e aí ele começa a trabalhar e cloc, dá aquela saidinha do dente e tal. E ele, Marcos, está tudo bem? Não, está tudo certo, tudo certo. E ele vira para colocar meu dente no coisa e eu desmaio. Eu literalmente desmaiei, assim, eu apaguei, né? E eu só me lembro do pai, disse, Marcos. Eu disse, ué, o que houve? Eu tô bem, né? Mas eu literalmente dei um sustão nele ali, porque eu desmaiei, não sei o que deu, eu apaguei. E era criança. Era adolescente já, por aí, né? Mas me aconteceu esse lance, assim, de dar um susto nele, assim, eu vi ele, disse, ué, o que houve? Eu sempre fui cliente do Zé desde que ele tinha o consultório ali na praça. E fiquei amiga a vida toda. Eu entrei no Rotary por ele que me convidou, tendo sido a primeira mulher, né, que entrou no Clube de Canela. Mas eu tenho muita saudade do Zé, é que à tardinha, assim, quando eu queria bater papo com alguém, eu ia lá e nós tomávamos uísque. Nós tomávamos uísque. Naquele tempo a Bit não bebia. Hoje em dia ela bebe. Não, a Bit ele preparava. Não bebia uísque? Naquele tempo ele preparava uma cuba para ela. A Bit tomava cuba e nós dois tomávamos uísque. Quanta lembrança boa, né? Que foto é essa que passa ali? Vai chegar aí. O que mais, amigos? Eu queria falar um pouquinho do legado do Zé. Não tem como, né? Uma das nossas meninas, ela fez o curso de arquitetura na URGS e ela estava estagiando com o professor Benami, né? Que fez o plano diretor, enfim, a equipe dele. E nesses momentos de estágio, então, tinham atividades aqui em Canela, que ela acompanhou, e ela foi numa noite do memorial, onde os prefeitos falaram. Ela ficou encantada com o trabalho, ela ouviu a fala também do pessoal, né, vocês, da comissão que organizou o memorial, ela ficou encantada. Ela não sabia ainda o tema do TCC dela, do trabalho de conclusão. E a partir dessa noite do memorial, e indo lá na casa da avó, mexendo, lendo essas coisas do vô, ela resolveu fazer a revitalização da Casa de Pedra. Então, o TCC dela foi a revitalização da Casa de Pedra, com um anexo, e a Casa de Pedra para ser um espaço do memorial de Canela. E a gente, claro, ela passou com o conceito A,
a gente não pode também, tem que dizer, né? Porque é um orgulho, e a gente repassou esse material para algumas pessoas aqui em Canela olharem, né? Para também despertar essa discussão de que essa casa de pedra está caindo de maduro, que seja um espaço do memorial, né? Que tenha a história de Canela num ponto central, numa casa linda daquela que está ali. E eu achei muito interessante que na banca dela, do TCC, um dos professores, ele é... Não vou lembrar o cargo, tá? Porque a gente fica lá na emoção, mas de patrimônio do Brasil. Ele ocupa um cargo na questão... E ele foi muito gentil, muito educado. Ele disse, eu conheço Canela, gosto muito de Canela. Está um pouco bucólico aquele centro. A gente achou assim muito delicado. Ele quis dizer que era totalmente pertinente a proposta que a Casa de Pedra fosse um espaço da história de Canela. E ali ela fez todo um trabalho do memorial e de um museu interativo, enfim... E foi por causa dessa reunião no memorial e dos materiais do Vosé que ela ficou encantada, e dali surgiu a ideia do TCC dela de conclusão. Então não tem como o legado do vô terminar, né? A família toda foi muito bem influenciada. Não, eu estava vendo a foto aqui e casualmente atrás de mim, né, nessa Praça das Nações tem uma menina com a faixa da Alemanha, né, que casualmente é onde meu filho mora hoje, né? Então por isso interessante até. O Cal estava lembrando do monumento do Rotary que existiu antigamente, tinha um na entrada do Caracol. Eram os 4 pilares que eram os 4 pilares de Rotary, tinha uma placa em cada um. Não se sabe porque foi desmanchado e não se sabe que fim levaram, eram placas de metal em cada braço daqueles do monumento. Agora tem outro, né? Foi feito, tem um ali na frente da Havan, que é um monumento mais novo, que é diferente. Aliás, foi a Ingrid que desenhou aquele monumento. A Ingrid do Zusa, a esposa do Zusa, que fez aquele projeto. E também o Cal lembrou do monumento das mães que tinha na praça, que era um monumento que o Rotary deu para a comunidade, deu. E também não existe mais, não tem mais aquele monumento das mães, que eu não me lembro que ano era, mas tinha os escritos lá. Muita coisa se vai. Se não houver mais nada, se ninguém mais tem comentários a fazer, então fica com vocês para as despedidas. Gente, então eu só gostaria de agradecer, né, em nome da minha mãe, no meu nome, em nome da Marta, em nome dos meus filhos, enfim, da minha família, porque eu acho que foi tudo ali onde tudo começou, né? E eu sou filho daquilo, né? Eu sou na suma essência, sou o resultado daquilo. Então, para mim realmente foi muito interessante isso, foi até com surpresa, digamos assim, que eu recebi o convite pela Glenda, né? Pela noite de hoje, por essa relembrança, né, do meu pai, dos passos da vida do meu pai. Então, agradecer a presença de todos. Sei que praticamente todos tiveram conhecimento dele, tiveram a oportunidade de viver ou de trocar ideias com eles. Então, vocês o conhecem também. Então, eu acho que
nada mais é do que agradecer realmente a presença de vocês nessa noite aí. Muito obrigado a todos aí. E uma boa noite. Muito obrigada, gente. Né? Muito obrigada mesmo. Tá?